Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 33 e o versículo 40. Aleluia. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler o versículo 33 e o versículo 40. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou estar lendo na NVI. Vou estar fazendo essa leitura na NVI. Glória a Jesus. Diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Versículo 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Eu estava meditando sobre esse texto e se você conhece a história, quando Deus decidiu constituir um povo para Ele, no caso o povo de Israel, quando Deus estabeleceu um padrão de adoração, como ele deveria ser adorado, a planta do templo, da construção do templo, os detalhes, não, essa cortina tem que ter 3 bordas, ali ele deu detalhes de tudo o que ele queria. Senhor, como é que deve ser a cortina? Faça de qualquer jeito, do jeito que der certo, o pano que você tiver, não, traga o pano de linho fino. Então Deus, Ele é um Deus organizado, Ele é um Deus exigente. Eu quero só deixar uma informação para você, baseada em uma pergunta. Como é que está a sua vida? Como é que você tem andado? Como é que está a sua vida familiar? A sua vida pessoal, a sua vida financeira, a sua vida sentimental? E eu quero dizer para você que se a sua resposta for, está uma bagunça, não está bem, tem como resolver isso aí. Tem como você botar a sua vida em dias. Tem como você botar a sua família em dias. Tem como você viver uma vida em dias. Tem como você viver bem. Bom, os conflitos de diferença, eu gosto de assado, gosto de cozido, não gosto dessa roupa, gosto da outra, isso é natural do ser humano. Mas os conflitos agressivos, destrutivos, que têm acontecido no meio de grupos, principalmente de grupos familiares, então não importa a situação no momento que a sua vida se encontre, ela pode e precisa ser ajeitada, resolvida. E o que fazer para que minha vida mude? É você deixar Deus lhe governar. Deus, Ele é um Deus organizado. E o problema que nos encontramos muitas das vezes, e é importante que tenhamos essa consciência, é fruto da nossa desordem, da bagunça que nós temos feito nas nossas vidas, da bagaceira, do bregueço, das atitudes, das mazelas. Nós não consultamos a palavra, não consultamos Deus, não olhamos para a palavra de Deus, tomamos a atitude porque era o que queríamos, era o que gostávamos, era o que desejaríamos, era isso que eu queria para a minha vida, era o meu sonho. Mas o nosso Deus, Ele está com o seu sonho? O seu sonho faz parte do projeto de Deus na sua vida? O seu gosto, ele tem aprovação dos céus? O que você quer neste momento? A Bíblia te dá um respaldo? E eu quero dizer para você sobre esse ponto. Tem um contexto. Esse cidadão, ele é bastante falado porque
porque ele, com exceção de Jesus, foi considerado o maior rei de Israel, e eu realmente o comento muito. Então, quando nós começamos a ver a história de Davi, aquele cidadão que perdeu um filho, depois perdeu outro filho, perdeu o reinado, depois perdeu um outro filho, aquela bagunça chegou em sua casa, e nós não vemos em nenhum dos salmos de Davi fazendo qualquer comentário dizendo a respeito do que Deus tinha feito, ou qualquer insinuação de que na sua inocência ele sofreu situações. Nós encontramos no Salmo 51 ele dizendo: eu sou um desgraçado, eu pequei, Deus, eu estou nessa situação. Ele tinha consciência de que o momento que ele estava vivendo era provocado pelas suas atitudes do passado. Então, muitas das vezes o meu foco, o meu principal objetivo aqui é que você tenha uma consciência de não se decepcionar com Deus, de não se entristecer com a aparente ausência de Deus na sua vida, de não se desanimar porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse neste exato momento na sua vida. A possibilidade disso não estar acontecendo é justamente por causa da desorganização que neste exato momento você está vivendo, e essa desorganização não tem nada a ver com Deus. Se alguém decidir entregar sua vida a Jesus e deixar que o Espírito Santo o governe, não tem como dar errado a caminhada, não tem como o projeto não funcionar. Então eu quero deixar essa informação para você nesta noite a respeito de uma vida organizada, uma vida correta, uma vida verdadeira, uma vida livre desta bagunça maligna que está atacando, perturbando e trazendo destruição aos lares, principalmente assolando as famílias, mas especificamente os filhos. O que tem de pais sofrendo, porque neste exato momento não estão conseguindo botar seus filhos no eixo. Deixa Deus governar a tua casa. Chama a palavra de Deus para ser a governadora do teu lar. Decide que a Bíblia Sagrada vai ser a norma da tua vida. Toma essa decisão. Eu sei que a Bíblia é muito ampla. Como eu já falei para vocês, eu já li a Bíblia por muitas vezes. Vou fazer 30 anos de convertido. Tenho bacharelado em teologia. E hoje eu estava lendo um texto bíblico que eu não compreendi. Então tem muitas coisas na Bíblia que nós não compreendemos. Muitas. Eu tenho uma frase que os meus familiares que estão aqui sabem. Quem lembrar dessa frase que eu já disse para outras pessoas, me responda. Não mostre para a criança o que você... Quem me responde essa frase, que já ouviu da minha boca? Fala alto. Não mostre para uma criança o que você não pode dar. Não mostre. Se você puder esconder o que você não pode dar, esconda. Os coleguinhas vão brincar lá para sua casa, o seu irmão vai com os filhos lá para sua casa, é a bicicleta novinha da sua filha, e o seu irmão tem um filho que tem energia, menina, o grau vai ser certo. Aí você esconda a bicicleta, não é ruindade, não pode dar. Só é uma bicicleta, são 3, vai dar briga, esconda. Não é ruindade, não mostra. Você imagine, chegou os leões, chegou aquele circo famoso, os leões, os animais. Na minha época tinha os animais, hoje parece que não tem mais, não sei. E aí você pega o seu filho, leva para ver os animais e tudo mais, e depois ele vai lhe fazer um pedido, qual é? E vê o espetáculo dos animais. E você diz, não meu filho, não pode. O que você deveria fazer? Não ter levado ele para ver os animais, que é uma tortura. Então não mostre para os seus filhos o que você não pode dar, ou que você no momento sabe que não é para dar. Então Deus, Ele nos trata assim, Ele se revela para mim. O que eu sei de Deus foi o que Ele decidiu que eu deveria saber.
Então tem muita coisa de Deus que eu não sei, muita. O que isso tem a ver com você? É que nesse exato momento, não se preocupe, você não vai saber de tudo, mas você decidiu, e o Senhor vai organizando as coisas. Então você decidiu: Deus, o Senhor é o governador da minha casa, da minha vida, eu entrego a minha vida para Ti, a Tua palavra vai mandar na minha vida. Então você vai começar a ler a Bíblia. Qualquer dúvida você vai perguntar a uma pessoa que você confia, que tem mais tempo bíblico do que você, porque os pais perguntam para nós, os filhos perguntam para nós, os nossos filhos fazem pergunta, porque eles sabem que nós vivemos mais e que nós sabemos talvez mais do que aquilo. Então é normal você fazer uma pergunta para alguém que tenha mais tempo de igreja. Mas eu quero deixar esse recado para você: o nosso Deus é um Deus organizado. A desordem da nossa vida não tem nada a ver com Deus. O momento de desordem que você vive, não coloque Deus nessa história, mas coloque Deus nessa história para organizar a sua vida. O Senhor quer que você tenha uma organização familiar. Ele quer tirar essa bagunça da tua vida, porque Ele é um Deus organizado. Ele quer te botar no eixo, Ele quer te botar na linha, Ele quer te transformar, Ele quer te mudar, Ele quer te moldar. Mas você só precisa disso, de decidir na sua vida que a Bíblia, ela é o seu governo, que a palavra de Deus, ela é o seu único padrão de vida a partir de hoje. Se você fizer isso, eu te garanto que a tua vida mudará para melhor. Eu garanto que você vai ter um sucesso na sua vida, seja ele qual for. A meta que você estabelecer, colocando Deus em... Era aquilo que eu estava falando no início. O dinheiro não é mal. O mal está em você amar o dinheiro mais do que o reino de Deus. Então a meta que você colocar na sua vida, e essa meta inclui Deus em primeiro lugar, não tem como dar errado. Ele é um Deus decente, Ele é um Deus organizado, e Ele quer organizar a tua vida, Ele quer organizar a tua casa, Ele quer organizar a tua alma, Ele quer te organizar, Ele quer te ajudar. Você só precisa permitir que Ele faça parte da sua vida, seja o teu comandante, seja o teu timoneiro, seja o teu direcionador, seja o teu capitão. Só isso que Ele quer. Então decida nessa noite, decida. Eu não estou perguntando se você quer se converter, estou falando para todos que aqui estão. Você precisa nesta noite assumir um compromisso com você. A Bíblia é o meu governo. Você sabe por que essa desordem, essa imoralidade? Você sabe por que essa resolução 715? Porque tiraram Deus do projeto, porque desrespeitaram a Bíblia. Simplesmente por isso. Porque Deus criou macho e fêmea, e se a Bíblia está desrespeitada, então tem um outro contexto. Porque não pode te deitar com um homem como se fosse uma mulher. Levítico 18, 22. Se a Bíblia for desrespeitada, esse contexto deixa de existir dentro de uma sociedade. Por isso nós precisamos continuar dizendo e pregando, principalmente para os nossos filhos e para aqueles que estão ao nosso redor, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que é importante se submeter a ela, e de que quem fizer o contrário, não tenha dúvida nenhuma que o que pode se esperar da sua vida é uma bagunça. A Bíblia diz que a vida de um homem sem Deus é como um mar agitado, só sai dele lama, só sai lodo. É isso que se espera quando alguém está distante de Deus. Por isso não se afaste do Senhor, você não terá felicidade. Não se distancie dos céus, você não terá paz. Isso não é uma praga, não é uma maldição. É que a Bíblia, a palavra de Deus se cumpre. E ela diz que não há paz para um homem, para uma mulher, para um ser humano distante de Deus. Por mais que este mundo apresente uma faceta de alegria, de prazer, de felicidade, de gozo, por mais que a televisão mostre aquela farra, acredite, dentro daqueles corações há uma turbulência tão grande, tão absurda, e só quem viveu aquilo sabe o que eles estão vivendo. Amém? Por favor, os que puderem, eu queria pedir, por favor, que ficasse de pé, só para os que puderem.
Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Meus irmãos, o momento em que o Brasil está vivendo é um momento bem caótico para um padrão espiritual de aprovação de Deus. Nenhum país da América emitiu uma nota tão absurda e imoral como o Brasil. Nenhum país da América adotou um conjunto de normas tão absurda, tão distante de Deus, como está adotando o Brasil. Os nossos filhos, os nossos netos, estão inclusos nessas decisões, querendo ou não, porque nós somos brasileiros. Por isso, igreja, em nome de Jesus, lute para fazer a diferença. A sua primeira meta, o seu primeiro propósito é pagar um preço com oração e jejum. Ore. Nós temos pessoas que estão determinadas, estão orando, e eu quero convidar você a continuar. E você que não estava nessa pegada, ore, para que o Senhor esteja levantando autoridades nesta nação, autoridades que temam a Deus, autoridades que respeitem a palavra de Deus, autoridades que se preocupem de verdade com o pobre e com o necessitado, autoridades que amem esta nação, para que o Senhor esteja tirando do poder as autoridades corruptas, para que o Senhor esteja tirando do poder essas autoridades que têm trazido danos, que têm trazido prejuízos gravíssimos, tanto financeiro por conta da corrupção, como moral por conta da profanação, em nome de Jesus Cristo. E você que está aqui nesta noite, principalmente você que nos visita, eu quero primeiro dizer que você é bem-vindo, e segundo, deixar essa informação para você. Decida, isso é para todos, é uma decisão que você tem que tomar. A Bíblia, ela precisa ser a sua comandante. Você imagine, você vai a um consultório e aquele médico lhe receitua, lhe passa uma receita, e você pega aquela receita, rasga, queima, ignora aquela receita. É provável que você não terá, é provável que você não se submeterá a um tratamento adequado, a um tratamento correto, porque você não tem um guia, porque você não tem um padrão. Eu quero dizer para você que vem uma atividade dessa, e que escuta uma orientação bíblica, e que faz descaso de tal orientação, a probabilidade de você não ter um padrão espiritual na sua vida é grande. Por isso, todas as vezes que você participar de uma atividade dessa, meu irmão, minha irmã, determine que você está recebendo algo de Deus, você está sendo receituado pelo Espírito Santo, e que esta receita precisa ser caprichosamente obedecida. E o que o Senhor está dizendo nesta noite é: não deixa de ler a receita, não deixa de ler a receita, não te afasta da palavra,
não te afasta dos critérios, não te afasta do que o Senhor tem te recomendado. Não deixa de ler a receita. Pai do meu Senhor Jesus Cristo, eu te apresento essa mulher e esse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O problema é que muitas das vezes, para que nossa casa fique em ordem, temos que mexer alguns móveis de lugares. Muitas das vezes, para colocar a casa em ordem, você tem que mexer em coisas. E muitas das vezes você tem que tirar coisas e colocar coisas. Para deixar uma casa em ordem, tem coisas que precisam ser tiradas. E muitas das vezes, para deixar uma casa em ordem, tem coisas que precisam ser colocadas. Esse é o maior desafio do Espírito Santo na sua vida. É porque Ele precisa tirar coisas e muitas das vezes você não quer abrir mão. É porque muitas das vezes é necessário se tirar. Não tem como a casa ficar em ordem se isso não sair. Não tem como a casa ficar em ordem se você continuar com esse breguesso dentro da sua casa. Não vai ter ordem, tem que sair. Você tem que tirar. Por isso, em nome de Jesus, isso é uma decisão que cabe a você. Remova da sua vida esse breguesso. Lance fora. Não está colocando a sua casa em ruína. Você sabe disso. Você detectou. Você viu que não está bonito. Você olhou e viu, não, isso aqui não, isso aqui está feio. Tire, remova. Remova. Você vive sem isso. E o mais, a sua casa vai ficar bonita. Eu estou falando da casa da sua vida, eu sei que você sabe disso. Eu estou falando da sua casa espiritual. Eu estou falando do templo de Deus, que é você. Não sabeis vós que vós sois templo do Espírito de Deus? Por isso, em nome de Jesus Cristo, cuide dessa casa, embeleze essa casa, tire o que for para tirar e coloque o que for para colocar. Decida. A casa de Deus precisa estar organizada. Deus é um Deus de ordem. As coisas precisam estar nos seus devidos lugares. Se você quiser que Deus more nela, se você quiser que Deus habite nessa casa, ela tem que estar bem ajeitada. Não sabeis vós que vós sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Logo não sois mais de vós, mas de Deus. Você é morada de Deus. Você é uma casa que o Senhor quer habitar. Por isso, respeite a presença de Deus e decida organizar a sua casa, porque Ele só vai habitar se ela estiver organizada. Então não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo vai denunciar no seu coração o que precisa ser tirado. E talvez já foi até denunciado, você já sabe o que tem que ser tirado, você já sabe, pois tire, jogue fora, lance fora, porque se o Espírito de Deus habita em você, a sua casa deixará de ser uma bagunça, a sua vida deixará de ser um caos, a sua família deixará de ser uma situação bastante desconfortante. Por isso, em nome de Jesus Cristo, para que a bênção dos céus repouse na sua casa, para que a bênção de Deus repouse em você, é necessário que você tenha uma casa organizada, para a glória do Senhor Jesus. Aplauda bem forte a Jesus.
Aleluia! Te amamos, Pai.